Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia. A Eucaristia que é fonte e ápice de toda a vida da Igreja e cristã. E vamos analisar no 51º encontro, através do Catecismo do Concílio de Trento, a forma da Eucaristia. Vamos trabalhar o número 19 até o número 26. Vamos devagar, que é um texto muito denso e ao mesmo tempo muito prático para entendermos o mistério que está se celebrando. Diz assim o Catecismo do Concílio de Trento: chega agora a vez de tratarmos da forma que se deve empregar na consagração do pão. Nós temos duas realidades, a matéria e a forma. Nós vamos ver essa exposição. Por exemplo, na Eucaristia, o pão. A matéria é pão. Antes da consagração, nós temos a matéria do pão, ázimo, sem fermento. Então, pão, que traz a matéria do pão, mas também a substância é do pão. Isto antes da consagração. Então, ele traz a realidade da matéria do pão e da substância do pão. Depois da consagração, a matéria continua pão. Mas, depois da consagração, não há mais a substância de pão. É o corpo de Cristo. Então, nós podemos ver pelos olhos, pelo tato, pelo sabor, o pão, os acidentes, mas pela fé nós já sabemos que ali está realmente presente o próprio Cristo. Mudou-se a substância. Eu vejo uma coisa, mas é outra. É o próprio Cristo ali presente. Salvo motivo particular, essas explanações não se destinam ao simples povo fiel, pois delas não precisam os que não receberam as ordens sacras, mas são dadas, sobretudo, para que a ignorância da forma não induza os sacerdotes a cometerem erros torpes na consumação do sacramento. Os sacerdotes do Concílio de Trento deveriam ser explícito, na forma como era explícita a questão litúrgica. Não se podia inventar da cabeça, como padres que dançam na igreja, essas coisas estão fora da forma. Consoante a doutrina dos evangelistas São Mateus e São Lucas, então, para a consagração do pão. Consoante a doutrina dos evangelistas São Mateus e São Lucas, bem como do apóstolo São Paulo, sabemos que essa forma consiste nas seguintes palavras: isto é meu corpo. Pois está escrito: quando estavam na ceia, tomou Jesus o pão, benzeu-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Esta forma, isso aqui é uma forma de consagração, é uma forma de consagração da Eucaristia, a Igreja Católica sempre a empregou. Faz parte de toda a celebração da Eucaristia, na história de toda a Igreja. Por ser a que Cristo nosso Senhor havia observado, ela repete a mesma realidade feita pelo próprio Cristo. Ela é fiel àquilo que o Cristo fez. E aqui deixamos de parte os testemunhos dos santos padres, cuja enumeração seria um nunca acabar, e o decreto do Concílio de Florença, por bastante conhecível e acessível a quantos o queiram consultar. Se assim procedemos, é porque se pode também inferir
a mesma verdade daquelas palavras de nosso Senhor Salvador. Fazei isto em memória de mim. Aquilo, pois, que nosso Senhor dera ordem de fazer, então é um imperativo, né? Ordenativo, uma ordem, deve referir-se não só ao que ele havia feito, não é só aquilo que Jesus fez, mas também ao que ele havia dito, fazei. Né? Então, não é só uma repetição dos gestos de Cristo, mas é também uma obrigação de repetir a palavra, de transmitir aquilo que Jesus fez. Isso deve, sobretudo, entender-se das palavras que ele proferira, tanto para significar como para produzir o efeito sacramental. O efeito sacramental que dá o valor sacramental sobre aquele que comunga, né? E a realidade da presença também do próprio Cristo. O mesmo se pode facilmente demonstrar à luz da razão. Forma é aquilo que significa o efeito operado por este sacramento. Quando há a realidade tem a matéria, a forma. A partir do momento em que a forma é aplicado, né, é o efeito operado por este sacramento, que vai mudar a substância. Ora, como as palavras citadas declaram, de maneira explícita, o efeito que se opera é a conversão do pão no verdadeiro corpo de nosso Senhor. Então, a forma é aquela realidade que faz a mudança da substância de pão para a substância de corpo de Cristo. Continua a matéria, muda-se a substância. Segue-se, portanto, que elas mesmas constituem a forma da Eucaristia, porque ali vai estar presente o próprio Cristo. Nesse sentido, se deve tomar a expressão do evangelista benzeu-o, abençoou-o, benzeu-o. Vamos marcar bem isso, né? Era como se Jesus dissesse: ele tomou o pão, benzeu-o. Então, primeiro, toma o pão, benzeu-o, pronunciando as palavras: isto é o meu corpo. O evangelista refere aqui, no número 20, as palavras: tomai, comei. Sabemos, porém, que essas palavras, tomai e comei, não designam a consagração da matéria, né? Mas apenas o uso que se deve fazer do sacramento. O sacramento tem função de ser alimento, né? O sacerdote tem a estrita obrigação de pronunciá-las, porque Cristo a pronunciou, mas não são de valor essencial para a realização do sacramento, porque a realização do sacramento está no benzeu-o, isto é meu corpo. O mesmo se diga da conectiva, pois, na consagração do pão e do vinho. Do contrário, não seria lícito consagrar o sacramento quando não houvesse a quem administrá-lo. Porque senão, nós iríamos dizer, tomai, comei. Mas o padre está celebrando sozinho. Então, para quem que ele está oferecendo? Não, isso aqui não implica. O sacramento acontece do mesmo jeito, com a participação ou não, com a presença de alguém, né, diante daquele padre que celebra. No entanto, ninguém pode contestar que o sacerdote consagra realmente a matéria apta do pão todas as vezes que profere as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que na mesma ocasião não administre a ninguém a Sagrada Eucaristia. Então, se o padre celebra sozinho e celebra, inclusive dizendo, tomai, comei, o sacramento se realiza, independente se existe ou não alguém assistindo. Agora nós vamos passar para a consagração do vinho, número 21. Pelas mesmas razões já alegadas, deve o sacerdote ter uma perfeita noção da forma para consagrar o vinho. Muita atenção nessa realidade, que é a segunda matéria deste sacramento. Devemos crer com inabalável certeza. Você sabe que uma das formas hoje, né, de sermos tentados por muitas pessoas, que são às vezes até diabólicas, é colocar dúvida sobre aquilo que a gente celebra. Primeiro, sobre a questão da Eucaristia. A dúvida é o primeiro passo da derrocada,
daquele que diz crer. Não, é ter uma fé inabalável, uma certeza. Não se deixar ser destruído pela dúvida que muitas vezes as pessoas colocam, né, nas suas defesas, né, da compreensão daquilo que eles ainda não entendem. Devemos crer com inabalável certeza que ela está contida nas seguintes palavras. Quais? A forma. Este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, mistério da fé, o qual por vós e por muitos será derramado em remissão dos pecados. Aqui é a forma. Dessas palavras, muitas foram tiradas das Sagradas Escrituras. Algumas, porém, são conservadas pela Igreja, em virtude da tradição apostólica. Vejamos. Este é o cálice. Pronome demonstrativo. São palavras escritas por São Lucas e o apóstolo São Paulo. O que vem a seguir do meu sangue, o meu sangue da nova aliança, o qual por vós e por muitos será derramado em remissão dos pecados, são palavras que se acham parte em São Lucas, parte em São Mateus. As palavras da eterna aliança, mistério da fé, foram comunicados pela sagrada tradição, que é a medianeira e zeladora da verdade católica. É o veículo que dá fundamento àquilo que se crê. Trata dessa realidade da sagrada tradição, que é custodiada, que é guardada pelo magistério. Hoje nós vemos essa dissimulação de desrespeito ao magistério, se bem que o magistério é o Papa diante dos bispos, mas diante do próprio bispo, que é realmente aquele que é o bispo daquela igreja particular, né, que tem naquela igreja particular todos os elementos da catolicidade, né? Hoje nós vemos esse desfacelamento de pessoas que acham que sabem tudo e às vezes criticam, destroem a autoridade, uma forma de tentar desmoralizar as pessoas da igreja. Vamos lá. Número 22. Ninguém poderá contestar a exatidão desta forma, se também tiver em vista o que já foi dito acerca da forma da consagração da matéria do pão. Pois certo é que nas palavras que exprimem a conversão do vinho no sangue de Cristo, nosso Senhor, está contida a forma correspondente a esta matéria. Ora, como aquelas palavras a exprimem claramente, e é de toda a evidência que se não deve estabelecer outra forma, a forma de transformar o vinho no sangue de Cristo. Além disso, essas palavras exprimem certos efeitos admiráveis do sangue derramado na paixão de nosso Senhor. Efeitos. Então, quais são os efeitos da questão da forma do pão, né? Efeitos que estão na mais íntima relação com este sacramento. O primeiro efeito é o acesso à eterna partilha, cujo direito nos advém da nova e eterna aliança. O segundo é o acesso à justiça pelo mistério da fé, porquanto Deus nos propôs Jesus como vítima propiciatória, mediante a fé em seu sangue, para que ele mesmo seja justo e justifique a quem acredita em Jesus Cristo. O terceiro é a remissão dos pecados. Número 23. Como essas palavras da consagração do vinho encerram um sem número de mistérios, nós vimos aqui alguns, né, efeitos, e são muito adequadas aos que devem exprimir. Força é considerá-las com maior vagar e atenção. Quando, pois, se diz, este é o cálice do meu sangue, cumpre entender, este é o meu sangue que está contido neste cálice. Como aqui se consagra sangue por ser bebida dos fiéis, é oportuno e acertado fazer-se menção do cálice. O sangue, como tal, não lembraria bastante a ideia de bebida se não fosse colocado num recipiente, no caso aqui do cálice. Acrescentam-se, pois, as palavras da nova aliança.
um outro mistério, para compreendermos que o sangue de Cristo nosso Senhor é dado aos homens, os destinatários da salvação, em sua absoluta realidade, pela razão de pertencer à nova aliança, o povo da nova aliança. Não somente em figura, como acontecia na antiga aliança, da qual, contudo, lemos na Epístola aos Hebreus não ter sido nada selada sem sangue. Nesse sentido, é o que o apóstolo explicou. Por isso mesmo, Cristo é o mediador da nova aliança, para que, intervindo a sua morte, receba a promessa de herança eterna a que ela foram chamados. A que ela se refere à aliança. O adjetivo eterna refere-se à herança eterna, que legitimamente nos cabe pela morte de Cristo, Senhor nosso, o nosso testador. A cláusula, mistério da fé, não tem por fim excluir a verdade objetiva. Não. Significa que devemos crer com fé inabalável. Novamente, crer com fé inabalável. Devemos. É um problema de vontade. Nós devemos crer com fé inabalável, o que ele se oculta de maneira absolutamente inacessível à vista humana. Porque você vai ver uma matéria, mas a substância é outra. Então, mistério é uma fé. Mas essas palavras não têm aqui o mesmo sentido, que se lhes atribui também com relação ao batismo. Fala-se, pois, de mistério da fé, porque só pela fé vemos o sangue de Cristo. Eu vejo com os olhos do coração e da mente o sangue do Cristo, né? Velado que está na espécie do vinho. A matéria é vinho, mas eu vejo o corpo e sangue de Cristo pelos olhos da fé do coração. Como, porém, o batismo abrange toda a profissão de fé cristã, temos razão em chamar sacramentos da fé, mas o que corresponde ao mistério dos gregos. Então, a palavra sacramento, no latim, significa a palavra mistério em grego, né? Existe ainda outro motivo de chamarmos mistério da fé ao sangue de nosso Senhor. A razão humana oferece muita dificuldade e relutância quando a fé nos propõe a crer que Cristo, nosso Senhor, verdadeiro Filho de Deus, sendo Deus e homem, ao mesmo tempo sofreu a morte por amor de nós. Ora, esta morte é justamente representada pelo sacramento de seu sangue, que é o sangue derramado na cruz. Foi adiantado aos discípulos que nós participamos da Eucaristia. Versículo 24. Em vista deste fato, era bem comemorar-se aqui, e não na consagração do seu corpo, a paixão de nosso Senhor, mediante as palavras, que será derramada em remissão dos pecados, porque é o sangue que é derramado. Consagrado separadamente, o sangue tem mais força e propriedade para revelar aos olhos de todos a paixão de nosso Senhor, a sua morte e a modalidade do seu sofrimento. Então, nessas palavras, nós encontramos todo aquele mistério da paixão do Cristo e do derramamento do seu sangue na cruz. As palavras que se ajuntam por vós e por muitos foram tomadas parte de São Mateus, parte de São Lucas. A Santa Igreja, guiada pelo Espírito de Deus, coordenou-as numa só frase, para que exprimissem o fruto e a vantagem da paixão. De fato, se considerarmos sua virtude, devemos reconhecer que o Salvador derramou seu sangue pela salvação de todos os homens. Se atendermos, porém, ao fruto real que os homens dele oferem, não nos custa compreender que sua eficácia se não estende a todos, mas só a muitos homens. Vamos ver. Dizendo, pois, por vós. Nosso Senhor tinha em vista, quer as pessoas presentes, quer os eleitos entre os judeus, como eram os discípulos a quem falava, com exceção de Judas. No entanto, ao acrescentar por muitos, Jesus queria aludir aos outros eleitos, fossem eles judeus ou gentios. Houve, pois, muito acerto em não dizer por todos, visto que o texto
só alude aos frutos da paixão. E esta sortiu efeito salutar unicamente para os escolhidos, que conhecem a realidade que se celebra, o mistério que se celebra. Tal é o sentido a que se referem aquelas palavras do apóstolo. Cristo imolou-se uma só vez para remover totalmente os pecados de muitos. Isso aqui é Hebreus 2, capítulo 2, versículo 28. E as que disse nosso Senhor no Evangelho de São João: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por esses que vós me destes, porque eles são vossos. Nessas palavras da consagração do vinho, vão ainda muitos outros mistérios. Com a graça de Deus, poderão os pastores facilmente descobri-los, se fizerem assídua e aturada meditação das coisas divinas. Por isso que também é importante essa adoração santíssima. Versículo 25, para entendermos e compreendermos esse mistério. Mas agora, reatemos a explanação de outras verdades que os fiéis de modo algum podem desconhecer. Como o apóstolo afirma ser enorme o crime cometido por aqueles que não distinguem o corpo do Senhor, digam os pastores, em primeiro lugar, que o espírito e a inteligência devem aqui abstrair absolutamente das impressões sensíveis, porque ali não é mais corpo, ali é o próprio Cristo presente. Pois se os fiéis julgassem que este sacramento só contém o que eles percebem com os sentidos, pão e vinho, cairiam forçosamente na maior das impiedades. Seriam levados a crer, se não pudessem entender que por detrás do pão e do vinho está o corpo e sangue de Cristo, né? Então, seriam levados a crer que no Santíssimo Sacramento nada mais existe que além de pão e vinho. Portanto, a vista, o tato, o olfato, o paladar só acusam as aparências do pão e do vinho. Devem, pois, os pastores envidar esforços para que o espírito dos fiéis prescinda o mais possível da opinião dos sentidos. Você vai ver pão, mas não é pão, é corpo de Cristo. Você vai ver vinho, mas não é vinho, é sangue de Cristo. A matéria continua, mas a substância foi mudada. E se alevante a contemplação da soberania e onipotência de Deus, reconhecendo a verdadeira presença de Cristo no pão e do vinho, né, no seu corpo e no seu sangue. E o número 26, que é o último número. São 3 os efeitos dignos da maior admiração e acatamento produzidos pelas palavras da consagração. Então vamos ver novamente esses efeitos, conforme o que a fé católica crê e professa, sem nenhuma hesitação. O primeiro é que, neste sacramento, se contém o verdadeiro corpo de nosso Senhor Cristo. Aquele mesmo que nasceu da Virgem está sentado nos céus, à mão direita do Pai. O segundo é que nele não remanesce nenhuma substância dos elementos, por mais estranho e contrário que isso pareça à percepção dos sentidos. A partir do momento da consagração, não existe mais nenhuma substância de pão, não existe mais nenhuma substância de vinho. Ali existe o Cristo todo na sua realidade corpóreo e sanguínea. O terceiro, que se deriva dos 2 anteriores, está claramente indicado pelos termos da consagração, é que os acidentes, pão e vinho, né, continua a subsistir, continua pão e vinho, os acidentes, de uma maneira admirável e inexplicável, sem que coisa alguma lhe sirva de suporte. Podemos, pois, enxergar todos os acidentes do pão e do vinho. Eu vejo pão e eu vejo vinho. Mas eles não inerem a nenhuma substância, porque eles não estão presentes mais na substância, porque a substância foi mudada, né, no corpo e sangue de Cristo. Subsiste em si mesmo, porquanto a substância do pão subsiste em si mesmo, porquanto a substância do pão e do vinho se converte de tal maneira no próprio corpo de nosso Senhor, que a substância do pão e do vinho deixam totalmente de existir. E ali nós temos o verdadeiro Cristo, presente e vivo no altar. Aquele que celebrou com seus discípulos aquela Eucaristia na última ceia. Aquele que deu sua vida por nós na cruz, é o mesmo que está presente em cada altar onde a Eucaristia é celebrada.
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.